Olá, seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Como você já sabe, o desafio funciona assim. São 15 perguntas da Bíblia Sagrada e você terá 10 segundos para responder cada pergunta. Hoje nosso quiz será de nível médio, mas antes não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Assim, vocês serão avisados quando saírem novos vídeos. Estão preparados? Vamos começar! Primeira pergunta. Quem foi ao encontro de Paulo em Macedônia que o deixou muito alegre? Número 1, Erasto. Número 2, Tito. Número 3, Timóteo. Número 4, Demas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Tito. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. Segunda pergunta. Como se chamava o sogro de Caifás, sumo sacerdote? Número 1, Cefas. Número 2, Otávio. Número 3, Anás. Número 4, Saulo. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Anás. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. João, capítulo 18, versículo 13. Terceira pergunta. Qual era a profissão de Caim? Número 1, ourives. Número 2, pastor de ovelhas. Número 3, ferreiro. Número 4, agricultor. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, agricultor. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Gênesis capítulo 4, versículo 2. Quarta pergunta. Quantas mulheres teve Lameque? Número 1, 2 mulheres. Número 2, 3 mulheres. Número 3, 4 mulheres. Número 4, 5 mulheres. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, 2 mulheres. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão, por me ferir, e um jovem por me pisar. Gênesis capítulo 4, versículo 23. Quinta pergunta. Como se chamava a irmã de Léa? Número 1, Ruth. Número 2, Raquel. Número 3, Raabe. Número 4, Débora. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Raquel. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor, Raquel. Gênesis capítulo 29, versículo 16. Sexta pergunta. Que rei era ruivo? Número 1, Saul. Número 2, Acabe. Número 3, Davi. Número 4, Ezequias. Tempo para pensar.
Resposta certa, número 3, Davi. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem ruivo e de gentil aspecto. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42. Sétima pergunta. Quantas vezes o Senhor castigaria quem matasse Caim? Número 1, 3 vezes. Número 2, 5 vezes. Número 3, 6 vezes. Número 4, 7 vezes. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 7 vezes. O Senhor, porém, disse-lhes: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Gênesis capítulo 4, versículo 15. Oitava pergunta. Qual o nome da mãe de Adonias, filho de Davi? Número 1, Ragite. Número 2, Batseba. Número 3, Gemima. Número 4, Abigail. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Ragite. Então veio Adonias, filho de Ragite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse a ela: de paz é a tua vinda? E ele diz: é de paz. 1 Reis, capítulo 2, versículo 13. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar? Nona pergunta. Quando Ana entregou Samuel na casa do Senhor, quem era o sacerdote que cuidou dele por ser ainda muito criança? Número 1, Elias. Número 2, Eli. Número 3, Eliseu. Número 4, Oséias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Eli. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança, e degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24 e 25. Décima pergunta. Como se chamava a profetisa que estava levando a igreja de Tiatira a cair em idolatria e imoralidade sexual? Número 1, Lilith. Número 2, Dalila. Número 3, Jezabel. Número 4, Zeruia. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Jezabel. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 e 20. 11ª pergunta. Qual o nome do irmão de Jacó? Número 1, Isaac. Número 2, Arão. Número 3, Abel. Número 4, Esaú. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou.
Gênesis capítulo 25, versículo 26. 12ª pergunta. Qual casal, ao vender sua propriedade, reteu parte do valor tentando enganar a igreja e o Espírito Santo? Número 1, Ananias e Safira. Número 2, Cláudio e Ana. Número 3, João e Maria. Número 4, Jacó e Raquel. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Ananias e Safira. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 1 e 2. 13ª pergunta. Quantos anos tinha Noé quando aconteceu o dilúvio na terra? Número 1, 500 anos. Número 2, 600 anos. Número 3, 650 anos. Número 4, 680 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 600 anos. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 6. 14ª pergunta. Como se chamava a mulher por quem Sansão se apaixonou? Número 1, Zilpa. Número 2, Ana. Número 3, Dalila. Número 4, Jezabel. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Dalila. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Juízes capítulo 16, versículo 4. 15ª pergunta. Quem foi colocado na cova dos leões? Número 1, José. Número 2, Adonias. Número 3, Sadraque. Número 4, Daniel. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Daniel. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Daniel capítulo 6, versículo 16. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Versículo para meditar. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. Salmos 44, versículo 8. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!